Presidente, a sua fantasia estava muito bonita no desfile do Sambão do Povo, mas eu estava normalmente com uma camiseta e uma calça jeans e não tinha absolutamente nada. Então o senhor passou do lado, falou com o deputado Fabrício Gandini, deu um abraço nele. Me desculpe. Mas eu estava... Peço desculpas a Vossa Excelência. Eu estava do lado direito, era o segurança do deputado Fabrício Gandini naquela ocasião. Né, me chamou lá, mas a gente tá desculpado. Obrigado. E por falar em carnaval, Torino, eu gostaria de elogiar a Prefeitura de Vitória pelo belíssimo carnaval que apresentou aqui neste último final de semana, uma organização impecável. Quero aqui também parabenizar o governador Renato Casagrande, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, através do comandante-geral, que fez, assim, um policiamento exemplar como eu não havia visto ainda no Carnaval de Vitória. Parabenizá-lo pelas blitz realizadas na saída de Vitória, onde realmente a população foi agraciada ali com a blitz da lei seca, bafômetro, policiais. Eu acho que é disso que o povo do Estado do Espírito Santo merece. Respeito. A pessoa tem que sair para presenciar o seu carnaval, para se divertir, mas a pessoa que bebe não deve sair e agredir as outras pessoas. Então teve um policiamento ao longo de toda a redondeza, né, do Sambódromo. A Ilha de Vitória estava realmente policiada, o município de Vila Velha também estava, foi os dois municípios que eu percorri. Eu acho que quando é ruim, nós devemos vir aqui falar, mas quando é bom, nós também devemos vir aqui elogiar. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre um site que eu li nesse final de semana, o ecodebate.com.br, onde tem uma reportagem da jornalista Roberta Porém, eu acho que é isso o nome dela. O problema não é o licenciamento ambiental, o problema é fazer licenciamento de fachada. Então o nosso problema no país não é a questão do licenciamento ambiental. O problema é fazer licenciamento de fachada. Esse é o título da jornalista. O problema são os interesses. É a forma como algumas pessoas envolvidas na cadeia do licenciamento, deixa eu ampliar aqui, atuam. Desde o responsável técnico, o consultor, o empreendedor, o servidor, advogados, políticos, cidadãos, etc. Desde a omissão até a ganância. O problema é a falta de ética. De forma muitíssimo simplificada, desde o responsável técnico que omite informações, atende dezenas de empresas sem ao menos conhecer e visitar seus processos, o consultor que ingenuamente preenche os dados com algum errinho, ela ainda abre aspas. O empreendedor que, abre aspas, justificadamente, quer diminuir os custos e que nunca sabe das implicações socioambientais, mas das tributárias sabe bem. O servidor que está sobrecarregado com centenas de processos e acaba não podendo investir o tempo e dedicação devidos. Fiscais que nem sempre têm viaturas e autonomia ou vontade até para efetivamente exercerem seu poder de polícia. Advogados que usam do direito ambiental para que seus representantes não cumpram a legislação ambiental e não assumam as multas que suas infrações, ou políticos, etc., as enumerações não acabariam. O licenciamento é sim uma ferramenta que mais assegura algum nível de proteção e controle ambiental dentro da nossa tão respeitada política ambiental. Será que adianta mudar o nome do instrumento, criar uma nova modalidade de autorização
Ou copiar protocolos europeus de controle e concessões de uso de recursos ambientais? Não é enfraquecendo essa importante conquista das últimas décadas que iremos avançar, assim que se aturar no fluxo envolvido. A expedição de uma licença não é um simples ato burocrático ou documental. Não pode simplesmente ser apresentada e simplificada. Avaliar a complexidade do ambiente requer, sim, estudos qualificados e pode implicar em tempo maior, em complementação de dados, entregues muitas vezes propositalmente incompletos, falhos. Aí sim que nós devemos agir. Não há o que se falar em celeridade quando implica ignorar potenciais custos ambientais e sociais. Sim, nem todas as atividades podem ser realizadas em quaisquer lugares. Uma licença pode e deverá ser negada quando não houver viabilidade ambiental para a realização da atividade. Aí sim devemos negar a licença. Sim, não é o mercado e suas pressões políticas que deve regular essas decisões. Qualquer motivação para a emissão de uma licença ambiental requer parecer técnico, qualificado e imparcial. E que deverá ser respeitado e não desqualificado. E o licenciamento há que ser sustentado pelo monitoramento das condições de operação dos empreendimentos e a fiscalização periódica. Esse ciclo tem que ser mantido, mesmo que implicando em eventuais suspensões de atividades, embargos, etc. Temos todo o aporte jurídico necessário. Falta que se cumpram suas implicações, que todos os órgãos assumam efetivamente suas responsabilidades, que as administrações públicas não descredibilizem seus órgãos ambientais, mas sim invistam na estrutura e queiram que as fiscalizações, exigências e aplicação de multas sejam de fato realizadas. E que algumas empresas aceitem que sim, os custos ambientais devem ser incorporados por elas. Sim, precisam reduzir suas margens de lucro. Não adianta ter uma margem de lucro, deputado Chambinho, gigantesca, mas às custas dos desastres ambientais. Sim, isso pode ir contra toda a perspectiva de modelo econômico que existe. E este é o ponto. Há que se assumir que o atual modelo econômico não se sustenta. Sim, muitos podem dizer que é discurso de ambientalista, e isso não importa. Não se trata de gostar disso ou não, de concordar ou não, tecnicamente e termodinamicamente é um fato. Isto é um fato. Nada muda o fato de que explorar recursos neste planeta não pode seguir uma ótica capitalista, predatória, egoísta e mercantilista. Precisamos aprender a produzir, a sobreviver com uma nova perspectiva. Temos que assumir a centralidade das questões ambientais em todas as decisões atuais e treinar o olhar e os punhos para exigir a implementação de políticas que promovam proteção ambiental e qualidade de vida. Qual o valor de todas as vidas perdidas? De todo o sofrimento e desespero das famílias? Qual o preço de um rim interno? Qual o preço, Chambinho? Qual o preço de uma vida? Qual o preço deste rio que foi morto? De todos os animais e plantas morrendo aos poucos, que estão morrendo. Eu mostrei aqui a reportagem do rio, que a lama está chegando e todos aqueles peixes mortos. Qual o preço desses animais?
como compensar os danos de toda uma bacia hidrográfica multidiversa, como afrouxar as leis do licenciamento ambiental, como permitir o autolicenciamento, como aceitar a impunidade diante de tantos crimes ambientais, como aceitar que todos esses danos ambientais não sejam enviados nem reparados, não sejam evitados e nem reparados. Como conviver com todos os passivos ambientais pós a exploração sem garantia e sem segurança nenhuma. Como liberar, como já é de praxe, os meus 3 minutos que me restam, deputado Torino Marques. Por que, deputado? Como Acabou, porque seguindo... ainda temos mais 3 pessoas a serem... Só para terminar... E nós, aquela conversa que nós tivemos no início, comecei depois que nós paramos já. Não, contou aquela... Tirou o meu tempo ali. Não tirei de forma alguma. Mas só terminando aqui. Ok. Como conviver com todos os passivos ambientais pós-exploração sem garantia e sem segurança nenhuma? Como liberar mais agrotóxicos perigosos em nosso território? Como ignorar a gravidade do aquecimento global? Como cogitar liberar a caça? Como desrespeitar direitos adquiridos de todas as minorias? O lucro não pode continuar ditando as regras. Flexibilizar as regulações envolvidas nas temáticas ambientais atenta contra a vida de todos. É preciso rever, frear, procurar convergências, cooperar. Há limites para se respeitar e já deveríamos estar fazendo isso há séculos. Ética e respeito. É simples assim. Ética e respeito. Isso é a Roberta Porem, professora universitária federal e doutora em ecologia. Muito obrigado, presidente Torino Marques. Obrigado, deputado Rafael desculpado. Favato. Desculpa a pressão.